que desconsideram as leis, passam por cima dos direitos dos servidores em prol de contenção de despesas. Aliás, demoraram bastante a atentar para a necessidade de se controlar os gastos, pois gastou-se a revelia com grandes eventos, brindes, contratações, e hoje somos nós obrigados a pagar a conta. Na última semana, os aposentados receberam cartas informando que as complementações sofreriam reduções, considerando o tempo de serviço prestado à prefeitura. E quando eles vão em busca de informações, enfrentam um jogo de empurra, onde ninguém se responsabiliza pelo corte e não apresentam nenhum documento que os legitime. A complementação está assegurada pela Lei 1422/96, Estatuto do Servidor, artigo 167. Qual lei está invalidando tal artigo? Foi votada por esta Casa? Porque se os cortes estão acontecendo, tendo como base a Constituição Federal, ela também invalida os apostilamentos. Porém, esses não têm sofrido corte nenhum, o que, aliás, realmente geraria uma boa economia para os cofres públicos. Penso que estão privilegiando uma minoria que já é privilegiada com seus salários melhores enquanto exercem o cargo e penalizam os aposentados que já dedicaram anos ao serviço público e agora deveriam estar tranquilos contando com seu pagamento, perdem a paz de uma hora para outra, sem sequer ter o direito a uma explicação esclarecedora. Isso é justo? Os professores foram às ruas, vieram a essa Casa informar que desde o início do ano têm recebido abaixo do piso nacional, contrariando o plano de cargos e salários do magistério votado por essa Câmara. Deram aumento apenas para a letra A e as demais ficaram sem ser reajustadas, e sabemos que vencimento é diferente de vantagens. Existem vários professores aptos a explicar a diferença a quem quer que seja para o departamento jurídico da prefeitura, seja para os vereadores aqui presentes. Baixa-se decretos para conter despesas, prejudicando os servidores e os seus direitos. Corta-se lanche, fala-se em cortes de cartão alimentação, atrasam os nossos salários e ouvimos rumores de que nos próximos meses corremos o risco de não receber os nossos salários. É justo, senhores vereadores, que nós paguemos a conta de uma administração que vem metendo os pés pelas mãos? Nos corredores da prefeitura, nas ruas de Nova Era, ouvimos falar de superfaturamento, de prestações de contas que não aparecem. Já foi sugerido aqui uma auditoria. Queremos respostas, senhores vereadores. Vocês têm fiscalizado as prestações de contas da prefeitura? Está tudo correto e dentro da lei? É direito de todo cidadão obter essas informações. Há possibilidade de dar essa resposta à população? Afinal, estamos finalizando o 3º ano de mandato desta Casa. Em reunião solicitada pelo presidente da Câmara, com a comissão do magistério, o vice-prefeito e a secretária de Educação, sugerimos uma redução de 10% dos salários dos secretários e cargos comissionados. A resposta que nós obtivemos foi que eles não recebem tão bem. Apenas entre R$ 2.800 a R$ 3.500. Então, os salários dos aposentados devem ser excelentes, porque não hesitaram em nada para cortar as complementações. Uma professora perguntou: vocês sabem quanto ganha um professor? Hoje eu acrescento outras indagações. Sabem quanto ganha uma cantineira, por exemplo? Ou uma monitora? Ou um motorista? Por trabalharem efetivamente 23 horas semanais, 40 horas semanais ou até 44 horas semanais. Agora, um vereador que a maioria tem este trabalho aqui como segunda opção, eu coloco trabalho entre aspas, pois diferentemente das outras prefeituras, podem se manter nos 2 empregos, recebem cerca de R$ 4.220 para vir a esta Casa para 2 reuniões mensais aqui na Câmara. Salário este que é defendido com veemência e com uma rapidez extraordinária.
vocês se ocuparam muito rapidamente em achar meios para impedir a redução salarial de vocês, quero dizer para vocês que se vocês tivessem esse mesmo empenho para fiscalizar os gastos da prefeitura, para defender os direitos dos servidores, dos aposentados, certamente hoje nós não estaremos aqui discutindo formas de se conter gastos, diminuir salários, entre outras coisas. Somos seus eleitores, sim. Elegemos vocês para exercerem esse mandato. E nós queremos esclarecimentos acerca do que foi gasto do dinheiro público. É responsabilidade de vocês por fim aos desmandos a que se refere o direito do servidor, seja ele aposentado ou não. Nós queremos também redução nos salários do prefeito, do vice-prefeito, dos secretários, dos diretores e dos vereadores. Eu quero finalizar a minha fala citando aqui... Eu volto, um minutinho, por gentileza, eu volto mais uma vez pedir, porque se acontecer mais uma vez, eu vou suspender a reunião. Só mais uma vez. Então, eu gostaria, porque eu já avisei, eu pedi encarecidamente, porque são pessoas esclarecidas que estão aqui no plenário. Então, é mais uma vez só, já estou deixando bem claro para depois não falar que eu agi na frente. Continua, por gentileza. Se você quiser também, o plenário está só à vontade. Tá? Você marca e você fica à vontade para a tribuna. Por gentileza, meu filho, você não pode manifestar. Você não pode manifestar essa casa, tá? Pode, a casa pode usar, desde que você marque a tribuna, você pode ficar à vontade. Mas chegar para tumultuar, não, isso aqui não é casa de baderna, não. Isso aqui tem respeito, tá? Por gentileza, Leandro. Então faça favor. Por gentileza, Leandro. Quero finalizar a minha fala citando um trecho do mais sábio dos livros, ditado pelo mais soberano autor. Quando os justos governam, alegra-se o povo. Mas quando o ímpio domina, o povo geme. Isso está escrito na Bíblia Sagrada, em Provérbios 29:2, e eu agradeço a oportunidade. Elaine, eu quero parabenizar você, Elaine, pelas suas falas aí, pela verdade. Parabéns. Senhor presidente, deixa eu só terminar minhas falas com a Elaine. Um minuto. Fica à vontade, a palavra da Eliane, vereador. Elaine, desculpa, Elaine, eu falo Elaine, eu tinha ouvido você a pura verdade a respeito do dinheiro público. E nosso papel é sim fiscalizar, legislar e preocupar-se. Agora, essa casa, com todo respeito, quando se fala em auditoria, se pode desviar, gastar, abusar o dinheiro a 2, 3 bilhões, e quando vai se gastar, como diz o vereador aí, gastou 30 mil reais, mas foi desviado, as irregularidades foram tão grandes que foi mais de 3 bilhões. Essa auditoria, essa CPI, não é perseguição não, é meu papel e de todos os vereadores. Agora, eu acho que passa o senhor presidente, com todo respeito, o senhor Chiquito, que ouvisse e junto a nós, se tiver que fazer sim, essa auditoria desse dinheiro que foi gasto também, só em consultoria, que eu falei a respeito há poucos dias, 1.300.000 reais. Para onde foi? Consultoria é uma coisa boa, igual eu falo, muito boa. Te dá uma referência, te dá um posicionamento, mas quando se fala auditoria aqui, que vai mexer com o gestor, deixa eu falar. Então, eu parabenizo você aí, e nós estamos juntos aí sim, tá? Obrigado. O que nós temos sentido como servidores é que há uma certa omissão desta casa quando se fala em gasto público e em auditoria. E nós estamos batendo nessa tecla. Nós queremos saber aonde está indo o dinheiro público. Obrigado. Carlos Alberto da Silva. Carlos Alberto, você tem 8 minutos também pela divisão do horário, tá? Senhor presidente, demais vereadores, senhora vereadora, público aqui presente, imprensa, vou ser bem sucinto.
É por isso que eu adoro a democracia, porque a democracia admite o absurdo, né? A república admite o absurdo. Tão absurdo de fazer greve prevista no artigo 37 da Constituição, na Lei 7783, que é a lei de greve para o funcionário público. E é tão absurdo e é até bom que o funcionário público faça greve, aprenda. Aqui não era o caso de aprender. Vereador assim, prazer vê-lo, ótimo. Aqui em Nova Era, aprender a fazer greve, que aí aprende a não votar em empresário para ser vereador também, nem prefeito. Bom, o que nós estamos colocando aqui agora é essa questão que a administração municipal investindo em cortes, e nós queremos aqui, senhor presidente, deixar com muita clareza, a começar pelos cortes dos aposentados, das complementações. Gostaria de chamar a atenção desta casa. Assim, antes eu gostaria também de fazer uma observação, senhor presidente. Eu tive a oportunidade de ver o relatório dos quadrimestres aí, esses dias, e me parece que é o DEM, que é o governo aqui, não é isso? É o DEM. Em 60 milhões de receitas estimadas, não conseguiu realizar nem 24. Parece que não frequentaram a aula do PT também, não. Mas eu gostaria de chamar a atenção para os cortes realizados aqui, pelo menos propostas e as cartas que receberam, do Estatuto dos Servidores, para a seção 1, na página 35, da aposentadoria, artigo 168, quando diz na sua letra A, fora o caput do artigo, que é muito longo, não vou me abster devido ao tempo, na letra A diz, aos 35 da aposentadoria, aos 35 anos de serviço, se homem ou 30 de mulher, com proventos integrais. Aqui. Também, mais uma vez, para os senhores, e levar ao conhecimento executivo, né, pelo fato de ser empresário, talvez seja muito complicado ele ficar lendo isso, o artigo 170, também no mesmo estatuto, o requerimento da aposentadoria será feito ao Departamento de Administração do município, que orientará previamente o servidor sobre os documentos necessários para a concessão. Aí vai lá no parágrafo 2º e fala o seguinte, da seguinte maneira, no parágrafo 2º do mesmo artigo 170. Na hipótese de deferimento, o valor do INSS, quando for o caso, será complementado pelo município a requerimento do servidor, segundo disposições estabelecidas nessa seção. Em momento algum, esse estatuto fala em proporcionalidade. Também ainda, completando, gostaria de chamar a atenção de vossas excelências, chamar a atenção no bom sentido, entendam-me por favor, certo? Apenas despertar a atenção para o artigo 176, quando de outros benefícios, no seu parágrafo 2º, cita: o benefício concedido pelo INSS a título de pensão por morte do servidor será complementado pelo município até o valor de sua remuneração ou provento. Essa é o nosso primeiro índice aqui, nosso primeiro passo. No segundo passo, nós gostaríamos também de chamar a atenção para os cortes feitos pela administração municipal nos índices de insalubridades, lá, principalmente lá no Rua de Guerra e também em alguns setores. Quando nós tivemos a oportunidade de verificar um raio-x desativado na administração anterior, entendemos por quê, em que material contaminante estava até agora, com a denúncia do sindicato, a GRS, que apareceu aqui outro dia, deu prazo de 15 dias, venceu agora essa semana, foi retirado ontem, somente o produto químico, que
que estava contaminando o ambiente e o equipamento desativado continua lá. Isso foi feito na administração anterior e até hoje não se tomou nenhum tipo de providência a não ser cortar a insalubridade. Cortar é bom demais, né? Cortar a insalubridade. Nós viemos aqui, fizemos uma denúncia ao prefeito Perito e pedindo explicações sobre os cortes de insalubridade, e o prefeito nos enviou um ofício muito longo, está aqui com 2 páginas ou 3, dizendo várias coisas, entre elas que se em determinado momento a administração dele, agora, certo, vereador, começou a pagar a insalubridade. Eu sei isso de cor, que eu li tantas vezes que eu não preciso nem ler o que está escrito aqui. Começou a pagar a insalubridade e ele não sabe explicar por quê. E pela mesma forma ele corta e dizendo o seguinte, ainda coloca uma ameaça velada, todo o pessoal lá do Rude Guerra leu isso, ainda coloca uma ameaça que se os laudos forem feitos, conforme eu tive a oportunidade de ouvir o requerimento da vereadora Sandra, que se os cortes forem feitos, o servidor não terá dinheiro para pagar, para devolver a prefeitura que foi pago erroneamente. Está escrito e assinado pelo vereador, ele mostra para qualquer um. E o pessoal lá do Rio de Guerra viu, pelo prefeito Perito, desculpem. Outra situação também no corte, no decreto 1875, aprovado aqui nessa casa, até mesmo com vistas a ajudar a administração, nós admiramos isso e louvamos, achamos interessante. Alguns itens importantes sobre os cortes. A inclusão na folha de pagamento no mês de diferença salariais relativos a meses anteriores. Ficou muito vago, que nós não conseguimos entender que até mês anterior a essa o funcionário tem direito a receber, ou até mesmo por greve. Também, prática de outros atos que importem em elevação de despesas com o pessoal. Quais? Também, contratação de lanches cuja fonte de recursos seja ordinária. Aí nós achamos interessante que o prefeito foi lá no departamento de obras e cortou o lanche. Condicionado a, segundo ouvi dizer, que nesse momento eu estava instigando greve lá e não ouvi como é que foi falado, mas segundo chegou-me aos ouvidos, dizendo o seguinte: ou vocês optam pelo lanche ou nós cortamos do Vale Alimentação, que também foi construído aqui nesta casa com uma participação efetiva. Eu posso até citar os nomes, se me permite. O próprio presidente participou dessa discussão, o vereador Ângelo, o vereador Roberto, o vereador Edvaldo, certo? Se estiver faltando mais algum aí, a vereadora Sandra participou dessa discussão. Foi construído aqui a várias mãos um sindicato, né? Eu participei pessoalmente disso, e a secretária de administração na época. E queria mostrar para vocês aqui o artigo 5º, valor mensal do benefício dessa lei será de 140, passou por 190 por iniciativa nossa e votada e aprovada aqui nessa casa, que foi interessante. E no artigo 7º, que fala dos descontos, fala o seguinte: o servidor não fará jus ao auxílio da alimentação nas seguintes hipóteses: faltas injustificadas, licença para serviço militar, licença para atividade política, quer dizer, se for eleito vereador, não vai poder receber, né, vereador? Exercício de mandato eletivo, licença, vem um monte de coisa, mas em momento nenhum nessa lei fala que assim, o vereador, o servidor deixará de receber o Vale Alimentação assim que der na telha do prefeito ele ir lá aterrorizar trabalhador lá dentro do setor de serviço dele, obrigando ele a abrir mão de uma vantagem. Não está escrito isso aqui em lugar nenhum. Então nós falamos, senhores, que sentimos muito que as contas, né, do município, como ver uma carta desse tipo aqui, densas irregularidades apontadas, está inconstitucionalidade da cumprimentação paga aos servidores públicos municipais. Quem escreveu isso aqui não leu o estatuto. Nós não conseguimos entender, sabe? Quando se fala que tem pessoas aqui de alto nível, vários níveis, são mesmo. Eu só tenho 4º ano de grupo e não consigo entender isso. Quem escreveu essa carta aqui não leu o estatuto. Quem tem coragem de ameaçar o servidor, dizendo: você não vai ter dinheiro para devolver o que recebeu indevidamente? Quer dizer,
nem a própria representação dos trabalhadores, legitimada pelo Ministério do Trabalho, que é a representação sindical, que não tem ninguém aqui brincando de fazer política, muito menos política sindical, certo? Nem a representação dos trabalhadores é reconhecida dentro de uma administração que perdeu o rumo. E não vai para nós aqui, não cabe a nós nenhum julgamento de juízo. O que nós estamos fazendo aqui é defendendo todo o direito que nós temos, porque a primeira providência que se toma, seja ele patrão da iniciativa privada, ou seja, patrão da iniciativa pública, certo? Meu patrão público, a primeira providência que ele toma para dizer que está gastando ou que deixou de gastar é olhar para a folha de pagamento. Mas ele não olha para a conta bancária dele, não. Ele não olha para a conta bancária dele, não. Ele olha para a folha de pagamento. Então nós estamos aqui, senhor presidente, senhores vereadores, para fazer um pedido aos senhores que vejam, e tem uma outra situação para encerrar, a última, que é a questão da parada que foi feita pelos professores do sindicato de alerta, e haverão outras em que pese o absurdo, certo? Haverão outras. O plano de carreira dos servidores, que também está aqui previsto, ironicamente é uma lei de trabalhador para trabalhador, né, que isso aí dentro do governo Lula. A lei 11.738, que é a lei do piso, e que no seu parágrafo 2º do artigo 2º, só o parágrafo 2º, por profissionais do Magistério Público da Educação Básica, entende-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção, administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação, coordenação educacionais, e vai por aí fora. Exercício no âmbito de universidade. Aí nós estamos falando das cantineiras também, que estão fora do plano de carreiras dos servidores públicos da área de educação. E no artigo, e ainda nesse parágrafo, ainda aqui, no artigo 5º, o piso salarial profissional nacional do Magistério Público da Educação Básica será atualizado anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano 2008. E no artigo 6º, a União, o Estado, o Município Federal, o município, deverão elaborar ou adequar, e esse é o mais importante, é o que nós estamos fazendo aqui agora, e não é, para quem não sabe, tem uma comissão enorme aqui estudando isso para fazer, certo? Que estão aqui presentes, todos os professores aqui, e o pessoal que trabalha de apoio nas escolas, elaborar ou adequar planos de carreira e remuneração do magistério até 31 de dezembro de 2009. Então já está estourado, já está em punhado de tempo lá. Tendo em vista o cumprimento do piso nacional salarial profissional. E nós soubemos uma notícia hoje que está, como se diz aqui em Nova Era, está subindo um projeto de plano de cargo dos professores. E nós, sem nenhum arroubo, sem nenhuma arrogância, com a paz, com a bandeira branca da paz na mão, com a tranquilidade, com o que nos é de direito, com a bandeira do direito na mão e da lei, vamos dizer com toda tranquilidade para os senhores que nós, servidores públicos municipais de Nova Era, não iremos aceitar votação aqui nessa casa com um plano do qual nós não participemos da discussão dele. Tá certo? Nós não iremos aceitar isso, por isso está sendo mobilizado, que não é só com os professores, também é com todos os planos. Nós não iremos aceitar porque, como bem diz, a democracia está aí para todos nós, é a república idem. Nós pedimos aos senhores encarecidamente que observem esses itens das leis que foram feitas aqui nessa casa, votadas aqui nessa casa, para que nós possamos cumprir com toda a harmonia, com toda a tranquilidade, apesar dos absurdos. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Senhor presidente, só gostaria de lembrar, foi extremamente importante. Não, eu até deixei que o senhor passasse, que é importante essa colocação do senhor. Passou-se um tempo, mas não tem problema, que foi bom a colocação. Porque tudo que o senhor falou aqui, eu questionei com a administração. Qual a salubridade? Sem critério.
O que me foi falar que no outro dia, na outra semana, mesmo eu contrário de ter feito daquela maneira, informar que na outra semana tinha um técnico já para fazer o levantamento da situação. E até hoje esse técnico não apareceu. A questão do raio-x, eu levei lá o técnico de segurança, o meio ambiente, lá no posto, para ver a situação que estava aquele raio-x. Aquilo virou novela. Virou novela. Isso veio desse mandato, o mandato anterior, a prefeitura tem um raio-x que foi recebido do Estado, tem mais de 6 anos, está parado, perdendo. Eu cansei, nós cansamos. Mas infelizmente quem executa é o executivo, nós somos legisladores, não somos executores, mas infelizmente está na mão deles. A maneira que foi tirada a complementação do funcionário. Você ouviu lá o requerimento que eu fiz da administração, cobrando da maneira que foi feito, que eu acho absurdo você chegar com 10 dias, aquilo que o senhor falou. Tem pessoas em que menos de 10 dias do dia do pagamento já foi receber um ofício que estava sendo descontado a complementação. Pessoas que talvez estavam aí mais de 15, 20 anos recebendo complementação. Tem que mexer no plano de carreira do funcionário? Tem. Isso deixo muito tranquilo para o senhor. Sem discutir com os funcionários, com os professores, a educação, mesmo funcionários, porque não só da educação, como todos, do geral da prefeitura, tem que mexer com o plano de carreira, que está ultrapassado e há muitos anos atrás. O desrespeito que tem com o Estatuto, tudo isso que o senhor leu, tudo isso que o senhor falou do Estatuto do Servidor, está extremamente correto. Porque eu acredito, eu estava discutindo hoje com o assessor dessa casa, pedia que faça levantamento para mim, porque eu acho que faltou respeito com essa casa. Eu acho que passou simplesmente em cima da lei e vamos deixar para lá, não existe Câmara. Então eu não posso aceitar isso. Então o assessor dessa casa, o juiz, vai analisar isso aí. Se tiver erro, com certeza, pode certeza, que eu não vou me curvar juntamente com os colegas vereadores, tenho certeza que todos os vereadores vão estar juntos, nós vamos sim ver e vai ter que respeitar essa casa. Porque senão não vale a pena ter uma casa legislativa. Então eu só quero agradecer a sua presença, a casa está portas abertas, senhor.